gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus para a edificação dos filhos do Senhor, não é? E para darmos início, vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor, pedindo-lhe a direção, a bênção, a graça, a inspiração e que Ele possa ser glorificado. Vamos orar todos agora. Gracioso e soberano Deus, Pai de bondade e de misericórdia, Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nós damos início, ó Pai, em mais esta programação de fé, Senhor. É um culto chamado virtual. Na verdade, é um culto normal, porque todos nós adoramos em espírito e em verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que a hora viria que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. É certo que nós temos a nossa congregação, onde congregarmos, onde nos ajuntarmos, onde vermos os nossos irmãos, ter companheirismo, onde tomamos a Santa Ceia, ó Deus. Mas, na verdade, a nossa adoração é em espírito, Senhor. Então, não importa onde estejamos. E nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pela vida, pelas bênçãos, pelas vitórias e pelos nossos amados irmãos que nos seguem, que nos acompanham e que são beneficiados também por esta programação, ó Deus. E nós pedimos que o Senhor nos dê a inspiração necessária e que o Senhor possa ser glorificado e os teus filhos possam ser edificados. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, esta programação de fé tem um gentil oferecimento da Igreja Tabernáculo, que está na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. E também temos o Tabernáculo na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, em Campinas, no Parque Shalom. Os nossos cultos e horários estão especificados aí, dias e horários, naturalmente, estão especificados aí na descrição do vídeo. E todos quantos desejarem estar conosco são bem-vindos, não é? E nós estamos aqui então dando início a mais este culto. A escritura que vamos ler será no livro de Salmos, capítulo 19. Salmos de número 19 e começando no versículo 1. Nós temos também a oração da fé,
que oramos em todos os cultos em favor uns dos outros, pedindo graça, misericórdia ao Senhor. Temos a leitura da mensagem também, não é? E a parte de louvores também, que é muito bom adorar o Senhor, cantar com a alma, com o coração, não é? Então agora nós vamos cantar. Vamos entrar na parte de adoração e louvores. Depois dos louvores nós teremos a leitura bíblica então e a oração da fé. E depois, permitindo o Senhor, estaremos dando início no estudo da mensagem A Obra-Prima, uma mensagem muito maravilhosa, muito tremenda. Aliás, como todas as mensagens que Deus nos deixou através de seu profeta, não é? Para quem não sabe, um certo irmão, nos dias do irmão Branham ainda vivo, não é? Aqui no seu ministério, um certo irmão teve um sonho. E esse irmão foi dizer ao profeta o seu sonho. E ele disse que haveria uma grande seca e era necessário que se armazenasse muito alimento. Aí quando ele contou isso para o irmão Branham, ele disse: alimento não é natural. Esse alimento não é natural, é alimento espiritual. E que era para começar a gravar as mensagens em fita cassete, não é? Não de videocassete, fita cassete de áudio mesmo, gravar as mensagens e depois, naturalmente, a seu tempo, ser transcrita para a literatura. E é justamente o que nos alimenta hoje, é o tesouro que nós temos de conhecimentos espirituais, não é? E nós estamos tendo a oportunidade agora de transmitir para todos vocês que gostam, que assistem, que se conectam, o que Deus deixou para nós através do ministério de Malaquias 4, não é? Muito bom, então vamos cantar, vamos adorar o Senhor agora com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos todos agora com a alma. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém. Supremo Criador, do bem és manancial. Com tua graça e teu amor livraste
livraste-me do mal, com tua graça e teu amor, livraste-me do mal. Feitura tua sou, de ti a vida vem, o teu maravilhoso amor me ampara e me sustém. O teu maravilhoso amor me ampara e me sustém. Que sempre teu poder impere, ó Deus, aqui, e faz-me sempre ser fiel, me unindo, ó Deus, a ti, e faz-me sempre ser fiel, me unindo, ó Deus, a ti. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva o Senhor pelo insondável amor, cálido amor que perdura. Sejas louvado, tu que o universo conduzes, sob tuas asas paz e conforto produzes. Haja louvor pelo teu dom redentor, príncipe eterno das luzes. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sob a verdade ergues teu reino superno. Teu louvor seja somente, Senhor, por teu amor sempre eterno. Deus de Abraão louvai, Supremo Criador, eterno Deus bondoso, Pai e Rei, Senhor. O grande Deus eu sou, céu, terra e mar formou, meu ser também dará louvor ao Deus de Abraão.
Deus de Abraão, louvar, eterno benfeitor, o povo seu um dia vai ao lar de amor. O mundo viu, deixei seu gozo e seu prazer, e filho então de Deus serei até morrer. Ao Deus de Abraão louvar, os anjos dão louvor, e vós também louvores dai ao Deus de amor, ao Deus de Abraão e meu, no além irei louvar, eternamente o louvarei ao Deus sem par. Amém, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, não é? Então agora vamos para a leitura bíblica. Como já foi anunciado, Salmo de número 19. Primeiro versículo, Salmo de Davi para o músico mor. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o confim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Amém. Vamos parar aqui no verso 5, não é? O salmista estava olhando na natureza e meditando e tendo a revelação que Deus estava lhe dando, que os céus proclamavam a glória de Deus. O firmamento, as estrelas, as galáxias anunciavam as obras das suas mãos. E que o sol, como um noivo, sai do seu aposento para ir em direção à sua noiva, em busca da sua noiva, não é? E são coisas assim figurativas, muito maravilhosas, não é? O profeta desta era, irmão Brana, disse que o sol que a civilização viaja com o sol, o evangelho viaja com o sol, sai do Oriente e vai para o Ocidente. O sol também está mostrando nascimento, vida, envelhecimento, morte, ressurreição. É uma mensagem que o sol prega diariamente, não é? Quando ele se levanta no Oriente, ele está mostrando o nascimento. Quando ele está ao meio-dia, ele está mostrando o crescimento, a juventude, a força do ser humano. Quando ele se vai para o poente, ele está mostrando o envelhecimento. Quando ele se põe, ele está mostrando a morte. E quando no outro dia ele se levanta, ele está mostrando a ressurreição. Isso é maravilhoso. Por isso que o salmista disse: os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem linguagem e sem fala, eles declaram essas coisas, não é? Mas então agora, vamos agora orar, formar a corrente de oração em favor uns dos outros.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, mais uma vez, humildemente, nós fechamos os nossos olhos para pedir ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça, em favor uns dos outros, ó Pai. O Senhor que é conhecedor da necessidade dos Teus filhos, nós pedimos compaixão, misericórdia, os doentes, aflitos, oprimidos, os desempregados. Ó Senhor Deus, olha, atende a oração, ó Pai. Cura, dá a bênção, dá vitória, dá paz nos corações, alegria, paz, harmonia nos lares, desemprego, ó Deus. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade daquele pai de família que está precisando angariar o pão de cada dia através de uma maneira honesta. Pai de misericórdia, colocamos nossas vidas em Tuas santas mãos, pedindo a bênção e a paz, no nome santo e sacrossanto do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Mas então agora, meus queridos, nós vamos aqui para a mensagem conforme anunciamos. A obra-prima que nós estamos estudando, né? E nós estamos parados no parágrafo 135. Continuemos então daqui em diante. Observe quão perfeita a palavra. E como a natureza trabalha junto, exatamente como provamos a ressurreição. Nascer o sol, se põe o sol, nasce outra vez, a folha cai da árvore, a seiva vai para a raiz, volta e a folha volta para ela outra vez e cai no chão. A vida da árvore suga aquilo de volta, o cálcio e o potássio, e traz isto para outra folha outra vez. Vem? Toda a natureza, tudo opera exatamente com a palavra de Deus. E aqui está isto exatamente perfeito. Nessas eras da igreja, esta é a razão pela qual o Espírito Santo desceu e traçou aquelas coisas e as provou na maneira que ele tem feito. Isto é correto. Observem aqui, a vida que estava na casca, não se esqueçam, não é? Que ele estava falando sobre a semente, quando cai no chão, ela morre. E daí ela tem que apodrecer, e depois que se apodrece, que se desfaz aquele sistema antigo, não é? Da semente, aí vem a vida que estava dentro dela, o germe. Aí brota numa nova vida. É isso que ele está, para quem acompanhou já sabe que era isso que ele estava dizendo, né? Observem aqui, a vida estava na casca, no talo e na borla. Na casca tudo se ajunta na semente. Então nós vemos quando cai, por exemplo, o milho, você enterra, coloca numa cova, né? A própria palavra que se usa lá na roça é cova. Vamos pôr o milho na cova, né? Põe ele na cova, enterra ele, e dali um tempo você percebe que nasceu uma pequena plantinha, 2 folhinhas assim, né? Verdinhas, bonitinhas, viçosas. É o milho que nasceu, né? Então aquele sistema velho do corpo humano também acontece do mesmo jeitinho. Cai na terra, né? O corpo morreu, sepultou, pôs na cova. Daqui uns dias ele ressuscita. No tempo da ressurreição ele vai ressuscitar uma nova vida completamente superior a essa que nós temos agora. Mas não é nessa linha que nós vamos hoje, nós vamos continuar aqui, não é? Então o milho caiu na terra, depois ele apodreceu, o germe da vida que estava no meio dele, no centro dele, surgiu com uma outra aparência que era as 2 folhinhas verdes. A vida que estava no milho está naquelas 2 folhinhas. É isso que ele está explicando aqui.
Mas aquilo, o que você vai fazer com aquelas folhinhas de milho? Vai fazer fubá com ela? Vai fazer mingau ou alguma coisa? Não, não dá para fazer, porque ainda não está em sua perfeição. Mas é milho. Isso é que aconteceu com a igreja nos dias passados, nas reformas de Lutero, nas reformas de Wesley, nos outros tantos mensageiros que vieram, Zwinglio, Knox e outros tantos que vieram durante as eras. Eles estavam trazendo de volta a originalidade daquele grão que caiu na terra, que na verdade não é outra coisa a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas a sua noiva também caiu na terra, não é? É isso que ele tem explicado aqui, não precisa ficar repetindo tudo outra vez, não é? Então vamos aqui. Bom, a casca, tudo se ajunta na semente, e a vida que estava no talo foi fazer o outro. A justificação de Lutero, naturalmente, abriu o caminho para a santificação de Wesley, né? A santificação abriu o caminho para o batismo com o Espírito Santo, que foi o movimento pentecostal. Porque a folhinha abriu o caminho para o talo. Depois o talo já veio e abriu o caminho para as flores, né? E assim por diante. Vamos aqui, né? Para nós não gastarmos todo o nosso tempo sem a leitura aqui. Então, abriu caminho para o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, que é da era pentecostal, da nossa era, que nós ainda vivemos nos dias dos pentecostais, não é? De 1910. Olha isto aqui. O batismo com o Espírito Santo abriu o caminho para o Espírito Santo. Mas são coisas diferentes? Sim. Os dons não era o Espírito Santo. As línguas estranhas não era o Espírito Santo. As revelações, as interpretações, os milagres e tudo não era o Espírito Santo, mas eram os dons do Espírito Santo, que estavam mostrando que ele viria algum dia, ele mesmo, o Espírito Santo mesmo, na pessoa, né? Então olha isso aqui é muito profundo. Até os irmãos da mensagem precisam ficar atentos, senão passa por alto, né? Então, o batismo com o Espírito Santo abriu o caminho para o Espírito Santo, ele mesmo descer em perfeição de volta à palavra outra vez para manifestar a si mesmo. Mas o que se denomina morre com a vida de Lutero foi fazer a de Wesley e a de Wesley foi fazer a Pentecostes e a do Pentecostes para fazer a semente original. Então, quando aquele movimento luterano deu origem a mais uma fase da restauração de Deus, da palavra, que foi o movimento wesleyano, aí aquele de trás morreu. Aquele sistema anterior morreu, não é? Aí ficou então o sistema wesleyano, no seu tempo apropriado. Quando ele começou a dar origem ao sistema pentecostal, então o sistema wesleyano foi morrendo e morreu. Aí veio então a vez dos pentecostais. Quando começou em 1910, era um fogo terrível do Espírito descendo, operações maravilhosas. Mas o que aconteceu? Esse movimento tinha que dar lugar ao Espírito Santo mesmo, que desceria na sua palavra, na revelação total. E quando ele deu origem, ele morreu. Vocês que são crentes mais antigos, não é? Assim, de irmãos de 80 anos aí, irmãs idosas, vocês se lembram o que era o movimento pentecostal há 60 anos atrás, 50, 60, 70 anos atrás, vocês se lembram? Não se parecia com nada com o que é agora, porque agora está morto, o sistema pentecostal está morto. Os irmãos me perdoem, eu não estou me referindo às pessoas, não estou contra ninguém.
Nós precisamos falar isso para despertar as sementes que estão nos sistemas ainda, né? Porque o sistema pentecostal agora do século XX já está morto, porque ele deu origem do mesmo jeito que foi com as outras coisas. Do mesmo jeito, ele deu origem a outro sistema, que agora é um sistema que, quando secar, olha isto, olha a diferença, porque agora é a semente, não é mais a folha, não é mais o talo, não é mais a flor, agora é a semente. Quando a semente secar, ela vai dar lugar a um outro sistema? Não. Quando a semente secar, ela vai para o celeiro, ela vai para o rapto. Não dará mais lugar, não trará mais um outro sistema para morrer depois. Porque a semente, quando seca, é que ela está pronta para ser colhida, para ser recolhida no celeiro. Você vê como isso é maravilhoso? Em que seminário você aprenderia isso? Em que escola de pensamento você aprenderia isso? Não, é somente através do Espírito Santo, através do profeta que ele tem nos enviado. E nós damos muito graças a Deus por termos sido beneficiados, por termos sido agraciados por Deus com essa revelação, não é? Mas vamos aqui, que o nosso tempo aqui, o nosso relógio não para, né? Ele vai rodando, e se nós não aproveitarmos bem o tempo, termina o tempo, não é? Vamos aqui então, fazer a semente original. Os pentecostais saíram de Wesley até aquele tempo. A razão pela qual os pentecostais saíram de Wesley foi porque não eram denominação, porque no começo os pentecostais não eram uma denominação, no começo do movimento, não é? Porque não eram uma denominação. Os pentecostais, então, os pentecostais se denominaram. Logo, eles sentiram a necessidade de se organizarem. Não é? Então, eles se denominaram. E o que aconteceu? Isso se tornou a casca. Isso parecia com a coisa verdadeira, e todos quantos já viram a semente do trigo começar a crescer. Qual é a primeira coisinha? É exatamente como a semente. Porque a casca, ela é um involúcrio que traz a semente dentro de si, né? Então, ela não é a semente, mas ela tem o mesmo formato da semente. Mas só que não era a semente, era a casca. É isso que ele está explicando aqui. Então, acho que não precisa ficar batendo tanto, remarchando tanto. Vocês são espirituais, vocês entendem facilmente, não é? Então, vamos aqui, né? Exatamente como a semente, a casca é. Mas é a casca. Vem os 3 estágios: talo, borla ou pólen e a casca. E então, da casca vem a semente original. Não uma semente, isto era a vida da semente crescendo através disso. Então, ali na casca tinha vida. Ali na folha tinha vida. Ali no talo tinha vida. Toda aquela vida tinha que estar na semente quando a semente viesse. Então, a vida dos luteranos, a vida dos wesleyanos, a vida dos pentecostais, tudo isso tem que estar na noiva, agora que recebeu a mensagem de Malaquias 4. Você diz, então é só o tabernáculo da fé? Eu não estou falando de nome de igreja. Eu estou falando o nome da noiva. Eu estou falando na noiva. A noiva não tem nome denominacional, nome organizacional. Ele, o noivo, é o Senhor Jesus Cristo. E ela é a Senhora Jesus Cristo. Ela não tem nome denominacional, organizacional. Não estamos falando da organização materialmente, não é? Estamos falando da noiva do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não uma semente, isso era a vida da semente crescendo através disso para se tornar semente. Amém, amém. Vê você isto? O que é isto? A ressurreição voltando para
a obra-prima outra vez, como aquele que foi. O Pentecostes saiu de Wesley, porque o Wesley era uma organização. Antes, quando começou, não. Mas depois, quando os pentecostais saíram, é porque já tinha virado uma denominação, a organização wesleyana, né? É assim, foi uma cadeia de acontecimentos. Era uma organização. O Pentecostes saiu sem ser organizado. E então se tornou uma. Isto teve que fazer a casca. A verdadeira palavra da vida nisto estava em seu caminho. Então, para o grão original, através destes estágios, através do talo, então no pólen, do pólen para a casca, e da casca isto fez a semente. Não talo, borla, casca. Vivendo eles, produziram em seus primeiros reavivamentos um suporte de uma certa porção da semente da vida. Mas quando eles se organizaram, a vida saiu disto. Isto é provado por toda a história. Nunca uma organização fez coisa alguma depois disso se organizar. Aquilo estava morto, isto é certo. Aí deixa eu parar um pouco aqui para eu formular uma pergunta por hipótese. Alguém poderia perguntar assim, né? Ou se perguntar ou perguntar para a gente. Digamos que alguém nos perguntasse. Bom, então foi assim. Lutero saiu do catolicismo, Wesley saiu do luteranismo, os pentecostais saíram do wesleyanismo, né? Agora, a noiva, a mensagem saiu dos pentecostais, e depois, quem é que vai sair da noiva? Agora, quem é que vai sair dessa mensagem para começar, para a vida continuar para frente do jeito que o senhor está explicando aí, pastor? Né? Então aí vem a resposta. Não haverá nenhuma saída mais agora para organização nenhuma, a não ser para o arrebatamento. Sabe por quê? Quando o irmão Branham estava aqui na Terra ainda, que ele já partiu em 1965, não é? Já faz muito tempo, já são 55 anos, 56 já, não é? Que ele partiu. Mais exatamente 55, porque ele foi no mês de dezembro. Então, se nós já estivéssemos em dezembro agora, seriam 56 anos, não é? Que ele teria partido. Então, mas quando ele ainda estava aqui pregando, ele disse assim: isto nunca se denominará, porque isto é a semente, não é? Isso nunca se denominará. Isso já tem mais de 15 anos e nunca se denominou. Agora, passados todos esses anos, não é? Nós já estamos com mais de 1935, por exemplo, para 35 para 2000 são 65, não é? Com mais 20 agora são 85. Isso já está com todo esse tempo e ainda não se tornou uma denominação. Se você me perguntar isso, e depois então, o que é que vem, que vai sair dessa? Dessa não sairá nada. Não sairá nenhuma organização. Jamais a mensagem de Deus se organizará. Agora você me pergunta também, mas eles se organizaram porque eles estavam errados? Não, porque era o curso da natureza. O trigo caiu no chão, o grão caiu no chão, ele tinha que passar por esse processo de morte, para depois haver a ressurreição. Acho que está dando para entender, não é agora? Então, desta mensagem não sairá outro movimento, porque essa é a última, essa é a semente amadurecendo-se com a palavra. A palavra é o sol que amadurece a semente. A palavra completa, original, palavra profética, porque nenhum dos movimentos teve um profeta.
eles tiveram reformadores. Agora, para este último tempo, Deus mandou um profeta, como também quando começou as eras da igreja, foi um profeta, foi São Paulo. E agora o último é um profeta, então agora não denomina mais, não organiza mais, e o próximo passo é arrebatamento, não terá mais nenhum movimento saído desse. Amém. Vamos aqui então para o parágrafo 142. Observem o que eles fizeram. Todos estes têm feito está provado pela história, exatamente da maneira que a igreja tem vindo, nunca para ser usado por ele outra vez. A organização está colocada em uma estante. Nunca houve em toda a história da igreja, após isto se organizar, exceto aquilo que morreu. E a organização morreu e nunca ressuscitou outra vez. Não pode ver você isto. Homens que, coordenando e provando isto bem aqui, que isto é a verdade, Aquela vida deixa o talo para fazer a borla. A borla, isso faz a casca. E da casca isso volta para o original outra vez. Então você entendeu. Agora está voltando para o original. Não mais para dar origem a uma outra fase, né, da igreja. Porque agora estamos no fim, né, perto do arrebatamento agora. Observe, nunca mais será útil a ele. Quão perceptível é esta vida em sua viagem para o grão de trigo. O que é uma árvore, Deus chamou a seu povo como uma árvore. Vem, a vida desce em uma árvore e volta outra vez, desce e sobe, vem? Isso desce e sobe, mas o grão de trigo, isso sobe do talo original, através do talo, borla e casca. E a coisa através da qual passou, morreu, de maneira que não pode regressar por ela de novo, que é, não tem mais uso. Isto segue adiante para a sua perfeição. Amém. Não vê você porque ele nunca usou uma organização? Ele não pode voltar nela outra vez. Ela está morta, mas a vida passa de um para o outro. Vem? Eles colocam credos e injetam. Quem acrescentar uma só palavra ou tirar uma palavra do... Vem, ele está obstruído disto. Isto deve ser a semente, vida, viajando. Estou usando isso da parábola agora da noiva obra-prima que está vindo. Como a obra-prima caiu, há uma obra-prima se levantando. A obra-prima caiu em Niceia, Roma. Depois de Niceia, Roma, ela passou por um processo, mas ela está voltando outra vez para aquela obra-prima perfeita, porque ela faz parte daquela palavra que foi falada por ele. Ele terá uma igreja sem ruga e sem mancha. Ela não terá nenhuma ligação de forma alguma com nenhum tipo de organização ou de denominação. A coisa anátema. Organização, denominação, é um anátema para Deus, não é? Estas coisas, mas isto nunca estará ali. Observem, a semente está crescendo, aquela vida está subindo, não voltando. Não haverá mais nenhuma ressurreição após isto.
A vida está subindo para entrar em uma perfeição, uma ressurreição. Então ele disse aqui um pouquinho antes, né, umas 2, 3 linhas atrás, ele disse que não haverá mais nenhuma ressurreição após isso. Mas ele está se referindo à ressurreição da organização. Ressuscitando. Organização não vai ressuscitar nenhuma mais. Todas estão mortas porque elas já deram seus frutos. Elas já deram origem à parte seguinte, à etapa seguinte. Então, agora aqui, onde eu terminei agora de ler, ele está falando da ressurreição mesmo, ressurreição, né? Em sua perfeita, uma ressurreição. Observem, a casca produz, observem, a casca produz a semente original de si mesmo. Em Apocalipse 3, nós encontramos isto. Agora recordem, nenhuma outra igreja ele colocou para fora, deixa eu olhar aqui, nenhuma outra igreja ele colocou para fora na Bíblia, das 7 eras da igreja. Quantos recordam disso? Ele passou através da era da igreja para seguir em frente, para fazer outra coisa, mas é isso, não há nada mais. Porém, o escultor tem voltado à perfeição outra vez, a palavra, vem. Isso não volta, quão diferente é. Sim, e observem então, a casca, quando ela chega, ela parece exatamente com o grão, mas quando a vida do grão começa a deixar a casca para chegar, para fazer o grão, a noiva, a casca se abre e se separa do grão. É isso correto na natureza? Isso é exatamente o que ela faz. Não sei se ele vai comentar aqui, mas a gente fica assim com uma vontade de fazer o comentário, né? O pregador tem esses problemas, essas coisas, querer comentar, não é? E também, por outro lado, pregar o evangelho é isso. Senão não haveria necessidade de ter pregadores, não haveria necessidade de ter pastores, evangelistas, doutores, né? Apóstolos, porque a esses é dada a incumbência de dirimir as verdades da palavra para o povo, que às vezes não entende, não compreende, não é? Mas veja isto, eu quero frisar aqui um pouquinho, né? Então ele diz assim aqui, quando a casca, que é parecida com o trigo, com a semente, está começando a deixar a vida ir para a frente, para formar a semente, e a semente, o grão vai começando a se formar, a casca vai se abrindo, né? Ela vai se abrindo e ela vai secando, né? Então, quando ela se abrir, ela se separa da semente. Aí você vai prestar atenção numa coisa. Você que não é da mensagem, vai ser difícil para saber isto, mas os irmãos da mensagem estão muito familiarizados com isto. Você já viu alguma organização religiosa se unir com a mensagem? Você já viu isso em algum tempo? Alguma denominação? Nenhuma se une com a mensagem. A mensagem ela é sozinha, não é? Veja isso, como a natureza é tão perfeita. Ele falou assim, isso é a natureza. Por que as denominações não se unem? Elas não se ajuntam entre si? Eu não vou citar nome nenhum, não é? Mas as organizações não se ajuntam, não se unem entre si, mas nenhuma denominação se une com a mensagem. Por quê? Porque ela foi separando devagar. Se as pessoas tivessem, ou tiverem, não é? Não vamos falar tivessem. Se as pessoas tiverem o Espírito Santo, elas perceberão imediatamente o que é que o Espírito Santo está tentando dizer para nós. Se separou, então tem alguma coisa aí, é só observar a natureza. Nós lemos que nada, nenhum som que existe no mundo é sem significado. E os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza é uma Bíblia. Aleluia!
Glória a Deus, não é? Mas vamos aqui então. Parágrafo 148. Em Apocalipse 3, nós encontramos a era da igreja de Laodiceia, colocando-o para fora. Então você presta bem atenção, você que está seguindo, que está acompanhando, que está gostando, não pode perder esses detalhes, porque é nesses pormenores que estão os segredos do assunto, não é? Então veja bem, você encontra na era de Laodiceia, ela colocando-o para fora. Aí você poderia ler de novo, falar, quando eu terminar esse culto aí, eu vou ler de novo a Bíblia lá em Apocalipse 3, na era de Laodiceia, para ver se eu encontro onde que ela colocou Jesus para fora. E pode ser que você não encontre, se você não for espiritual. Pode ser que você não encontre, mas você vai encontrar uma... Se é que se pode dizer uma dica, né? Mas essa expressão não se aplicaria bem à palavra, né? Mas vamos deixar assim. Você vai encontrar alguma coisa ali que vai te dar uma noção de que ele não está dentro da igreja. O Senhor Jesus Cristo, né? Ele não está dentro. Então, se não está dentro, por que é que ele saiu? Porque ela o colocou para fora quando ela admitiu, quando ela aceitou credos e dogmas e denominação. Toda a vida foi assim, todas elas foi assim, né? Só que em nenhuma das eras anteriores o Senhor mencionou isso, mas nesta era agora em que nós estamos vivendo, que é a última era, que é a era de Laodiceia, então o Senhor disse que ele estava do lado de fora. Então eu falei, então aí está o que ele queria dizer, que foi colocado para fora, o profeta queria dizer, não é isto? Então, em nenhuma outra era foi dito isto. Mas nesta era nossa, de Laodiceia, está dito que ela colocou Jesus para o lado de fora. Por isso ele estava batendo na porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então quem está entrando não está lá dentro, está lá fora. Entendeu? Bom, vamos aqui. Colocando-o para fora. Agora vejam isto, não se firmou nas outras eras, porque havia algo mais ainda para ser feito. Isto simplesmente passou e foi para outro. Então, lá com as eras antigas, anteriores, ainda não estava terminado, então aquela vida ainda passava para outra. E começava a outra, depois vinha a outra etapa e assim por diante. Agora não tem mais etapas pela frente. É isso que ele está dizendo aqui. Eu já lhes disse, não há mais denominação vindo. Estamos no fim. E eles o colocaram para fora, por quê? Ele é a palavra outra vez. Ele é aquele que caiu lá embaixo. Ele é a mesma doutrina que veio do princípio. E quando a palavra semente começou a crescer, ela mesma e traz. A vida deixa todos os outros para seguir isso. Estes são os verdadeiros crentes. Esses seguem a vida. Seja onde for que a vida vá. Como em Israel, um tipo perfeito. Se tivéssemos tempo, eu simplesmente tenho poucos minutos sobrando, mas no tipo perfeito, no princípio, onde aquela coluna de fogo ia, havia luz. Deus era a luz. E não me importa se fosse meia-noite ou se estivesse em um bom lugar, bem selecionado, quando aquela coluna de fogo se movia, a trombeta soava e Israel se movia com ela, aleluia. E quando a trombeta soava, Martinho Lutero se movia com ela. E ele organizou, matou, não ele mesmo, o homem após ele, né? E quando Deus tirou a vida daquilo e trouxe, a colocou na tumba, então logo veio o Wesley.
ele viu aquela grande organização, então ele tocou a trombeta de santificação, mais da palavra, vem, e quando ele o fez, eles moveram diretamente de lá, de Lutero, bem para a metodista. E quando os pentecostais viram isto, eles soaram uma trombeta. É hora para a volta dos dons. Vê o que eles fizeram? Eles soaram uma trombeta e dali saíram então. Eles se organizaram, mas recordem, depois da casca, estes são os 3 estágios que nós conhecemos. Não há nada sobrando a não ser o grão. Ó Deus! E então o grão é colocado para fora disto. Amém. E amém. Aleluia. A semente, a palavra, começa a se formar e a vida é trazida de... Agora observem, se o noivo, o princípio, o primeiro noivo, esta é a noiva chegando. Recordem, a igreja começou no Pentecostes e ela caiu em Nicéia, ela germinou, não exatamente como o verdadeiro grão, não era, era um pouco da vida ali, mas isto cresceu em ordem para fazer uma organização e isto atraiu através daquela organização. E então, o que isto fez? Então foi daquela organização, passou a outra organização, passou a outra etapa da palavra, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, vem. E enquanto ela passava através deste talo e deste processo, se manteve aproximando mais. Cada vez mais ia se aproximando da semente, da palavra. A palavra é a semente. Nós cantamos o corinho. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, crescendo e brotando. Não é isso que nós cantamos todo o tempo? A palavra é a semente, né? Bom, aproximando-se mais, recordem, o pequeno pólen é mais, a borla é mais parecida, a semente que o talo, e a casca se parece mais à semente que a borla, porém a própria semente está além disso. Notem, a noiva, se no princípio a noiva era a palavra, o noivo, e logo se a noiva é tomada do noivo, ela também tem que ser a palavra. Observem, a noiva deve estar, por quê? Porque deve ser o noivo, a palavra manifestada, clara. Ah, você entendeu, né? A noiva tem que ser a manifestação do noivo. Perfeito. É a estatura de varão perfeito. Que você já deve ter visto o gráfico, né? É uma pirâmide assim que o profeta desenhou e depois escreveu embaixo. A estatura de um homem perfeito que São Pedro falou. Aí tem fé, virtude, 7 degraus. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí tem a pedra angular em cima, que é Cristo, que é a cabeça. Cristo não é a cabeça do corpo, não é? Então é isso. Então a noiva tem que ser a semente palavra. A noiva é o noivo. Glória a Deus. Isso aqui é muito profundo, é um pouco difícil para entender até, né? É porque a noiva e o noivo são um. Ela é a esposa, ele é o esposo, né? E a Bíblia diz que a esposa e o esposo são um. Deixará o homem sua mulher, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. A noiva e o Senhor Jesus Cristo é uma só carne também, né?
É por isso que a natureza é uma Bíblia e isso corre perfeitamente em ordem aqui, né? Deixa eu ver ali a hora, ainda dá para ir mais um pouco, né? Bom, então vamos aqui, porque o nosso tempo está se indo. E porque a noiva e o noivo são um, ela é simplesmente um pedaço ferido, tirado dele. Aí está a obra-prima, foi ferido. Miguel Ângelo não podia reproduzir aquilo outra vez. Ele não poderia colocar aquilo de volta, mas Deus vai fazer isso. Ele vai trazer essa noivinha que foi ferida lá atrás, em um lado da palavra original. E aí está ela, aí está a obra-prima, a família de volta outra vez no jardim do Éden. Aleluia, glória a Deus. Como esta noiva fará isto? Como este trigo fará isto? Malaquias 4 diz que nos últimos dias isto seria restaurado de volta. O quê? Restaurado de volta como no princípio. Tomando isto de volta, eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que a locusta e o gafanhoto e todas estas coisas comeram. Eu restaurarei outra vez. Malaquias 4 diz que ele restaurará os corações do povo, a fé do povo de volta para os pais originais. Outra vez, vem? Nós vemos isto bem diante de nós, igreja. Onde estamos nós? Agora, concluindo em poucos minutos, eu quero que vocês observem atentamente algo que acabou de acontecer. Malaquias 4 é para trazer de volta a original. Ela é ferida da igreja, do corpo da igreja, ferida com o seu mestre para o mesmo propósito. Ela é a palavra, da mesma forma que Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. E Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. A igreja é ferida, a noiva é ferida pela igreja. Olha isto, a noiva é ferida pela igreja. Isso é muito importante observar isso. A noiva é ferida pela igreja, assim como Jesus foi ferido também pela igreja lá, daquele dia, pelos seus irmãos, não é? Porque ela é a palavra. Aí estão os seus estágios, outra vez. 1, 2, 3. Vem exatamente certo. A palavra vivendo em ação, a Bíblia noiva. Amém? Essa expressão é muito bonita, a Bíblia noiva, porque eles dizem que o homem é o que ele come. Então, dependendo do tipo de alimento que você come, você se torna aquilo, né? Se você come um alimento balanceado e tal, então você vai tendo todos os nutrientes necessários, as vitaminas para o seu corpo, não é? Agora, se você se alimenta de credos e dogmas e denominações, então você vai se tornar uma parte disso, não é? Você vai falar como isso fala, como essa organização fala, a mesma linguagem, o mesmo procedimento e tudo. Mas se você se alimenta da palavra, você vai se tornando uma parte disso, não é verdade? Você vai se tornando uma parte da palavra. E ele falou aqui uma coisa interessante, eu vou começar aqui no 161 de novo, né? A palavra vivendo em ação, a Bíblia noiva. Olha isto. Quer dizer, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro de verdade, ele tem que ser a palavra viva, andando em dois pés. A sua vida tem que ser a Bíblia revelada. Isso é tremendo. Pode ser que nem todo mundo aceite, nem todo mundo entenda, mas
é a verdade, não é? É para os espirituais mesmo. A Bíblia noiva, não alguma noiva feita pelo homem. A noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la, ferida e aflita de Deus. Isto é correto. Você pode observar a noiva. Ela não tem grandes ambições materiais. Ela não quer grandes templos suntuosos com milhares e milhares e milhares de reais aplicados ali no material para depois dizer que tem o maior, o mais belo, o mais suntuoso do país, do mundo. A noiva não olha essas coisas, né? Você vai ver que lá em Apocalipse tem aquela mulher de Apocalipse chamada de a prostituta, a grande prostituta, e ela se tornou uma prostituta porque ela se envolveu, se contaminou com os reis da terra. Por quê? Aquilo era uma igreja, né? Era uma igreja que caiu em Nicéia, disse o profeta. E por que ela caiu? Porque ela era ambiciosa, e o Senhor Jesus Cristo, que era o noivo dela, antes dela cair, né? Antes dela se prostituir, o Senhor Jesus Cristo era o noivo dela. Ele disse, olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer ser minha noiva? Né? Em outras palavras, você aceita se casar comigo? Eu não ofereço nada material para vocês. Quando você vê um movimento aí, um pastor, um líder, qualquer coisa, falando muito em prosperidade material, você tem que ficar atento a isso, porque o Senhor Jesus Cristo nunca ofereceu nada disso para a sua noiva. E por que ela se prostituiu lá em Apocalipse 17, que está relatado? Porque ela era ambiciosa, ela não quis ficar sendo humilde, pobre com o seu noivo verdadeiro, que era Cristo, porque ele disse, eu não tenho nada para oferecer a vocês, e ainda vocês têm que deixar todas as coisas do mundo para me seguir. Mas tem uma coisa, você vai ter um tesouro no céu. E ela não queria um tesouro no céu, ela queria um tesouro na terra. Ela era ambiciosa, ela queria riquezas na terra, e ela se prostituiu com os reis da terra. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo se divorciou dela. E ela caiu em Nicéia e morreu, não é? Então olha isto aqui. Não tinha nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la, ferida e aflita. Ele não está falando do Senhor Jesus Cristo, está falando dela, da Senhora Jesus Cristo aqui, né? Ferida e aflita de Deus, isto é correto. Ela está sozinha, ela é ferida por todas as denominações. De acordo com Apocalipse 3, ela é ferida e está fora da era de Laodiceia, da qual ela foi criada. Vem? Então a noiva do Senhor Jesus Cristo, a noiva Bíblia, a noiva Palavra, a noiva ferida e aflita, ela saiu das organizações. Por isso Apocalipse 18 diz isto, sai dela, povo meu. Sai dela, da denominação, da organização, para não serdes participantes dos seus pecados e para que não incorras as suas pragas, para que não receba sobre si as pragas que deverão cair sobre ela. Aleluia. Eu vou ler só um parágrafo ou dois, porque já está terminando a hora, né? Essa igreja foi levantada na era da igreja de Laodiceia. Essa é a sua casca. Os movimentos de Laodiceia, que são os movimentos pentecostais principalmente, é a casca dela. Mas se as outras foram... Não podem vocês pentecostais verem isto? Se a outra, que era a casca, morreu, se aquele outro que era talo teve que morrer, se aquela borla teve que morrer, da mesma forma deverá a casca morrer. Os 3 estágios da organização. E você recorde, você diz bem, agora há muitas borlas por aí
há muito disto, sim, foram os metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, Igreja de Cristo, todas estas outras coisinhas que caíram nisto, folhas e tudo mais, estava perdido nisto, mas a reforma era o original. O veem agora? Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão, irmã. Você que já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você que já creu na mensagem do profeta de Deus, de Malaquias 4, já tomou santa ceia com pão asmo, com lava-pés, já viveu, já congregou e agora você se afastou. Se você for para uma denominação, você é a mesma coisa que São Pedro disse: o cão voltou a seu vômito e a porca voltou ao seu lamaçal, seu despojador de lama. Isso é assim diz o Senhor para você que está ouvindo a mensagem e que deixou a mensagem e congrega numa denominação pensando que está bem. Você não está bem naquilo, meu amado, meu precioso. Que Deus tenha misericórdia. Isso é uma advertência do Espírito Santo, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só terminando aqui então o parágrafo, né? Bom, nós terminamos o parágrafo 163 e não vamos começar o 164 porque o horário já está terminando ali, então nós não precisamos extrapolar o horário, porque se Deus permitir nós voltaremos em nosso próximo culto, né? Vamos orar então agora. Senhor Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, meu Deus, de estarmos ouvindo estas coisas, porque quem prega está ouvindo também. É o Espírito Santo que está nos pregando, Senhor, e nós estamos ouvindo estas coisas. Nós estamos querendo nos enquadrar naquilo que o Senhor quer que nós nos enquadremos, não somente exigir os outros, mas nós mesmos precisamos, Senhor. Então nós agradecemos ao Senhor, pedimos misericórdia em favor dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, ouvintes que estão conectados. Ajude a todos a compreender essas verdades no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, queridos, agora nós estamos encerrando a parte de hoje, né, o culto de hoje. Se o Senhor permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Lembrando que é todas as terças e sábados, no horário das 18h45, que nós publicamos os nossos cultos, né? Mas você não esqueça de ativar a notificação ali e você recebe a comunicação quando nós estivermos publicando ou já tivermos publicado, né? Também não esqueçam de clicar ali no símbolo de gostei, né? No sinal de joia ali, e se inscreva também. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E isso vai nos ajudando, vai impulsionando o canal. Fiquem com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.